Então, tem uma coisa também, às vezes o pessoal se perde, né. Então agora a gente vai falar da ligação da formação covalente, né. Então tá, eu estou aqui na família 5A, eu vou clicar em cima do fósforo. Ó, a distribuição eletrônica no fósforo é neônio, 3s2, 3p3. Então você imagina que a camada mais interna do átomo, ele vai ter a distribuição eletrônica de um gás nobre, né. Se ele perder os 5 elétrons que ele tem, ele adquire a configuração de um gás nobre, que é o neônio, e se ele ganhar mais 3 elétrons, ele adquire a configuração eletrônica de outro gás nobre, que é o argônio, certo? Então tá, então, é que eu falei, ó, você não precisa de maneira alguma fazer distribuição eletrônica, você não precisa de maneira alguma fazer distribuição eletrônica enquanto você estiver na minha disciplina. Porque só de você saber a família que o elemento está, você já sabe qual que é a distribuição eletrônica. Aproveita que na minha época a tabela periódica era de papel, você tem uma tabela periódica eletrônica. Então qualquer coisa, se você não lembra, deixa eu ver o fósforo, eu não lembro, qual que é a distribuição eletrônica dele. É só clicar na tabela periódica que você vai ver 3s2, 3p3. Então o fósforo ele tem 5 elétrons na camada mais externa, 2 numa camada S e 3 numa camada P, né, numa subcamada P. O que o pessoal se perde um pouquinho, por exemplo, ele clica em cima do chumbo. Aí o chumbo tem distribuição eletrônica 6s2, 4s14, 5d10, 6p2, né, na camada mais externa, e na camada mais interna ele tem a distribuição eletrônica do xenônio. Aí o aluno vem: professor, eu vou tirar do 4F, né, eu vou tirar do 5D. Não, pessoal, você sempre vai ganhar e perder elétrons na camada mais externa, no nível de energia principal. Então você pode ver que os orbitais S e P do chumbo, eles têm número quântico principal 6. Então o chumbo, se ele for perder ou se ele for ganhar elétrons, vai ser nos orbitais S e P. Pelo amor de Deus, não vai me tirar nem colocar elétron em orbital D e F do chumbo. Ok? Então, basicamente é isso. Pela distribuição eletrônica dos elementos, você consegue me dizer quantas ligações um elemento químico faz, certo? Então, por exemplo, vou agora para o quadro negro, só fazer uma revisão para a gente começar o nosso quiz do Kahoot. E eu pretendo, talvez, a gente começar, eu pretendo, talvez, na semana que vem já começar as últimas 3 aulas, que é equilíbrio químico e química ácido-base, tá? Então deixa eu escrever aqui para vocês. Bem, então eu venho falando exaustivamente para vocês, você está aqui na família 1A, você tem o lítio, o sódio e o potássio. Nessa família 1A, todos os elementos químicos vão ter a distribuição de gás nobre, e na camada mais externa, um S1. Vão perder esse um elétron e vão formar sempre cátions monovalentes. Então você olha para a tabela periódica, você já sabe que todos os elementos da família 1A formam cátions monovalentes. Você chega na família 2A, você tem o berílio, você tem o magnésio, o cálcio, o bário e o estrôncio. Nessa família, todos os elementos eles vão ter distribuição NS2, ou seja, vão formar sempre cátions divalentes. Agora, lembra que eu falei para vocês, todos esses elementos na família, eles vão ter distribuição eletrônica NS2, onde N é o número quântico principal. Então você imagina que o berílio está na segunda linha, ele vai ter distribuição eletrônica NS2. O magnésio ele está no terceiro período, então ele vai ter distribuição eletrônica 3s2. O cálcio está no quarto período, 4s2.
Então você imagina que quando o número quântico principal aumenta, o tamanho do orbital aumenta também, né. Você imagina que todos os elétrons da camada mais externa estão num orbital S. Quando você vê aquele formato redondo do orbital S, aquilo ali é a probabilidade de você achar o elétron numa dada região do espaço perto do núcleo. Aumenta o tamanho do orbital, quer dizer, aumenta a probabilidade de você encontrar o elétron numa distância maior do núcleo, ou seja, o raio atômico aumenta. Então você imagina que quanto menor o elemento, mais tendência ele tem a ganhar ou compartilhar elétrons. Quanto maior ele é, maior tendência ele tem a perder elétrons. Por essa razão, todos os elementos do segundo período, eles são diferentes dos demais elementos das suas famílias. Então eu falei para vocês que no caso do delírio, então você chega aqui no caso do belírio. Qual que é a distribuição eletrônica do belírio? Ele vai ter na camada mais externa, ele vai ter a distribuição eletrônica do hélio, e ele vai ter distribuição eletrônica 2s2. Então você imagina que por ele ser pequenininho, deixa eu passar um risco aqui para eu não escrever na parte da lousa que não dá para ser vista. Acho que é aqui. Pronto. Então você imagina que eu posso representar dessa forma os orbitais 2s do belírio e aqui os orbitais p. Então eu posso falar que o belírio vai promover um orbital S, um elétron que está no orbital S para um orbital p. Dessa forma, o belírio pode fazer duas ligações. Então vamos pôr uma ligação aqui e uma aqui. Então você imagina que o belírio ele pode fazer a hibridização que a gente chama de sp. Você imagina que todas as moléculas de belírio, as moléculas que têm o berílio vão ser lineares. Então eu pergunto para vocês, você tem o fluoreto, o difluoreto de berílio e o dicloreto de belírio. Você acha que essas moléculas são polares ou apolares? Você acha que essas moléculas são polares ou apolares? Lembra que a ideia de eletronegatividade é o elemento mais eletronegativo atrai os elétrons para si. Então você imagina que os elétrons dessa ligação vão estar muito mais perto do flúor do que do belírio. Então gera um momento de dipolo para cá. Por sua vez, os elétrons dessa ligação vão estar muito mais perto do flúor que do belírio. Então você tem um momento de dipolo para cá e um momento de dipolo para cá. Um anula o outro. Então, você imagina que todos os aletos de belírio, eles são moléculas apolares. Tem um momento de dipolo, mas são moléculas apolares, porque um momento de dipolo cancela o outro, certo? Então vamos lá. Aí a gente chega na família 3A. Então a gente chega aqui na família 3A, a gente vai ter o boro, vai ter o alumínio, vai ter o galho, vai ter o índio e vai ter o talho. Então você sempre vai ter distribuição eletrônica Ns2, Np1 na camada mais externa, 3 elétrons na camada mais externa. Eu já falei para vocês que o que acontece? Que esses daqui que são metais, a gente sempre diz que o metal, todos esses daqui são metais: alumínio, galho, índio e talho. Então, você sabe que o metal ele tem tendência a perder elétrons. Então, você vai imaginar que o alumínio forma cátions trivalentes,
o galho cátions trivalentes, o índio cátions trivalentes. Quando você chega no talho, a diferença de energia que tem entre os orbitais S e P é grande. Então, o principal estado de oxidação do talho é +1. Então, o talho faz talho +1 e faz... O talho tem estado de oxidação +1 e +3, onde o principal estado de oxidação dele é 1. Ah, professor, não pode ter alumínio 1, galho 1, índio 1, não, porque a diferença de energia entre os orbitais S e P é muito pequena. Então, ele não consegue perder só os elétrons no orbital P e depois os elétrons no orbital S, ele perde os 3. Então, alumínio, galho e índio sempre vão formar cátions trivalentes. O talho monovalente e divalente. O boro, ele está onde? Ele está no segundo período da tabela periódica. Ele é diferente dos amigos dele da família. Ele vai querer, o boro, ele não vai querer formar cátion, ele prefere compartilhar os elétrons dele, afinal de contas, ele é um semimetal. Ele vai preferir compartilhar os elétrons dele a perder elétrons e formar cátions igual os demais da família. Então, qual que é a distribuição eletrônica do boro? Se você olhar na tabela periódica, ele tem a distribuição eletrônica do hélio na camada mais interna, aí ele vai ter 2s2, 2p1. Se você fizer o diagrama de caixinha, você vai ter 2 elétrons no orbital S, e aqui, lembra que os orbitais P tem que a camada P tem 3 orbitais. Então, quando você vai preencher os orbitais, você sempre segue a regra de Rude. Você vai colocar um elétron em cada orbital. Aí, se tiver mais elétron, né? Tem 3 elétrons. Eu coloco 1, 2, 3 aqui. Opa, tem 4 elétrons agora. Aí eu começo a emparelhar os elétrons. Então, vou colocar um elétron aqui. Essa daqui é a distribuição eletrônica do boro. Ele pode promover um elétron para cá, aí ele combina os orbitais S e P dele, aí ele vai ter a hibridização sp3. Então, por exemplo, você tem o trifluoreto de boro. A hibridização é é sp2, né? Perdão. Ele combinou um orbital S e 2 orbitais P. Então, é sp2, S e 2 orbitais P. Então, a geometria dos fluoretos de boro, dos aletos de boro, vai ser sempre trigonal plana. Você acha que os fluoretos de boro, eles são polares ou apolares? Eu sempre pergunto isso na prova. Apolar? Exato. Por quê? Eles O estão. boro... Oi? Pode falar. Eles têm uma pequena diferença de eletronegatividade? Ou Eles não? têm uma diferença muito alta de eletronegatividade. O boro é muito mais... O flúor é muito mais Ah, eletronegativo que o boro. Então, você imagina que os elétrons dessa ligação vão estar muito mais perto do flúor que do boro. Então, você tem 2 momentos de dipolo aqui na molécula. Imagina que a molécula é um triângulo, né? O boro está no meio, em cada um dos vértices do triângulo, você tem, é um triângulo equilátero, o boro está no centro, em cada um dos vértices do triângulo você tem um ligante. Então, você imagina que você tem um momento de dipolo para cá, outro momento de dipolo para cá. A soma desses 2 vetores vai ser um vetor para cá. E aqui também você tem o momento de dipolo, do boro para o flúor. Você imagina que esse momento de dipolo cancela com esse. Então, se você tem aletos, tricloreto de boro, trifluoreto de boro, eles vão ser sempre apolares, porque esse momento de dipolo cancela esse momento de dipolo. Então, se eu perguntar para vocês na prova, eu tenho tricloreto de boro, trifluoreto de boro. Esses sais são polares, essas moléculas são polares ou apolares? Você vai falar para mim que são apolares. Por quê? Porque os momentos de dipolo se cancelam. Então, aí a gente vai na sequência. A gente vai na sequência.
Aí a gente chega na família 4A. Você tem o carbono, o silício, o germânio, o estanho e o chumbo. Se você olhar na tabelinha do PubChem, aqui ele está marcando o carbono como não metal, aqui ele vai estar marcando como semimetal, e esses daqui ele vai estar marcado como metal. Então, você imagina que o carbono, se você pegar a tabela periódica, você vai ver que cada elemento da tabela periódica vai ter pouquíssimos compostos. Vão ser sempre óxidos, aletos, carbonatos, sulfetos. Você pegar a tabela periódica inteira, vai ter o quê? Umas 200 substâncias, excluindo as substâncias que envolvem o carbono. Aí você vai olhar no PubChem, toda substância química ela recebe um número, é um CAS number. Você vai ver que existem mais de 250 milhões de substâncias químicas catalogadas. Então você imagina que mais de 99,999% das substâncias conhecidas contém carbono. Você tem um universo de mais de 250 milhões de substâncias, você vai ter ali umas 200, 300 substâncias que não envolvem o carbono, e todo o resto envolve o carbono. Então você imagina que quando você olha na tabela periódica, tem até o símbolo do carbono, é uma coroa, que é o rei dos elementos químicos. Você imagina que todas as substâncias, né, que a imensa maioria das substâncias conhecidas envolvem o carbono. Então, o carbono, ele vai ter distribuição eletrônica do hélio, 2s2, 2p2. Você imagina que todos os elementos da família 4A, por que é família 4A? Porque tem 4 elétrons na camada mais externa. Se tu não lembrar que são 2 na camada S e 2 na camada P, não tem problema. A tabela periódica de vocês é online, é só você clicar em cima que você já vai ver. Eu quero fazer a distribuição eletrônica, professor. Então você desenha as caixinhas. Lembra que na subcamada S você só tem um orbital, na subcamada P você tem 3. Então 2 elétrons vão na camada S, né, 2 dos 4 que você tem, e pela regra de Rude você vai colocar 1, 2. Então você acabou de fazer a distribuição eletrônica segundo as caixinhas para o carbono. Você imagina, então, que o carbono pode promover um desses elétrons para cá e combinar esses orbitais sp. Aí você vai ter o que a gente chama de hibridização sp3, onde o carbono vai poder formar 1, 2, 3, 4 ligações. Então, lembra da geometria? Você imagina que o carbono, toda vez que você vê uma molécula que tem hibridização sp3, a geometria dela vai ser tetraédrica. Então, toda vez que você falar de uma molécula que tem carbono, você vai imaginar um tetraedro, cada um dos vértices do tetraedro é um ligante. Então, por exemplo, se você for pensar no metano, você vai colocar aqui um hidrogênio, você pode representar um tetraedro. Você imagina que os risquinhos estão no plano da lousa. Você imagina que quando eu faço assim, eu quero dizer que esse ligante está para fora do plano da lousa. E esse outro aqui, ele está para dentro do plano da lousa. Aí teve um aluno que perguntou, professor, como é que eu vou saber qual que está para dentro e qual que está para fora? Isso daí não faz a menor diferença. Você imagina que o tetraedro é uma molécula, é uma forma geométrica simétrica. Então, se eu colocar esse para frente, esse para trás, não muda nada. Enquanto eu tenho 4 ligantes iguais, não faz a menor diferença se eu coloco um para frente, outro para trás, não tem a menor diferença, porque tem simetria, né? Quando eu tenho 4 ligantes diferentes, aí vai fazer diferença onde eu ponho cada um desses ligantes, que aí é o que a gente chama na química de isomeria ótica. As moléculas são iguais, elas têm propriedades físicas exatamente iguais, mas elas têm propriedades químicas diferentes, né? São os isômeros óticos.
eu falei para vocês no caso da talidomida, né, você tinha são 2 moléculas exatamente idênticas, têm as mesmas propriedades físicas, só que têm propriedades químicas diferentes, né. Então, culparam um dos isômeros óticos da talidomida pelo efeito teratogênico que ele teve, né, que era quando o pessoal nascia sem braço, sem perna, tinha deformação nos membros. Então, por exemplo, então aqui eu estou desenhando a estrutura do metano. Você imagina que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, se você for pensar nos momentos de dipolo, vai ter um momento de dipolo vindo do hidrogênio para o carbono e em todas as ligações. O metano é uma molécula polar ou apolar? Você imagina que esses momentos de dipolo vão dar um vetor para cá e esse vai dar um vetor para cá do mesmo tamanho. Então você imagina que toda molécula que tem hibridização sp3 e tem 4 ligantes iguais, ela é apolar, porque o momento de dipolo da base do tetraedro cancela o momento de dipolo do topo do tetraedro. Então, por exemplo, eu chego no tetracloreto de carbono. Alguém quer falar alguma coisa? Então eu chego no tetracloreto de carbono, agora você imagina que tem o momento de dipolo do carbono para o cloro, porque o cloro é mais eletronegativo que o carbono. E você tem o momento de dipolo aqui, aqui e aqui. Você imagina que quando você somar os vetores da base do tetraedro, ele vai dar um momento de dipolo para cá, que vai cancelar com esse momento de dipolo do topo do tetraedro. Então você pensa que metano e tetracloreto de carbono são moléculas apolares. A diferença de eletronegatividade do carbono para o hidrogênio é pequena. E a diferença de eletronegatividade do cloro para o carbono já é apreciável. Você imagina que essas 2 moléculas são totalmente apolares. Você imagina que o tetracloreto de carbono é um líquido, enquanto que o metano é um gás. São moléculas totalmente apolares. O que que faz esse ser um gás e o que que faz esse ser um líquido? Massa molecular. Você pode imaginar que o carbono é 12 e o hidrogênio é 1. O cloro é 35, 45. Então você imagina que a massa molecular do tetracloreto de carbono é muito maior que a massa molecular do metano. Então são 2 moléculas apolares, essa é um gás, essa é um líquido. Essa é líquido por quê? Porque tem a massa molecular maior. Agora eu venho aqui, eu vou colocar o de clorometano. Vou colocar o clorofórmio. Então imagina que você tem o clorofórmio, que você tem um cloro, você tem um hidrogênio, um cloro e um cloro. Você imagina que você vai ter um momento de dipolo do hidrogênio para o carbono, porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Você vai ter um momento de dipolo do carbono para o cloro. Então você imagina que você vai ter, se você somar os momentos de dipolo da base, você vai ter um momento de dipolo que aponta para baixo. E se você for ver o momento de dipolo que você tem aqui por causa do hidrogênio, né, você vai ter um momento de dipolo que aponta para baixo também. Tá? Então você imagina que, melhor dizendo, né, que ele vai
Você imagina, então, que você vai ter um momento de dipolo que aponta para baixo, e aqui você também vai ter um momento de dipolo que aponta para baixo. Então, eles vão se somar. Então, quando você tem o diclorometano, você vai ter um hidrogênio aqui, você vai ter um hidrogênio aqui, você vai ter um cloro aqui e um cloro aqui. Certo? Então, você imagina que você vai ter um momento de dipolo aqui que aponta para baixo. Aqui você vai ter um momento de dipolo do carbono, do hidrogênio para o carbono. E aqui você vai ter o momento de dipolo do cloro para o carbono e do cloro para o carbono. Tá? Então, você imagina que aqui você vai ter um momento de dipolo que aponta para baixo, e aqui você vai ter um momento de dipolo que aponta para baixo também, só que menorzinho um pouco. Só que vai ser um momento de dipolo um pouquinho menor. Então, você vai ter esse momento de dipolo um pouquinho menor, né? Então, você vai ter a soma desses dois momentos de dipolo, só que você vai ter a soma desses dois momentos de dipolo. Você vê a polaridade dos aletos de carbono. Só que você imagina, então, que a soma desses daqui vai ser menor do que a soma desses daqui. E quando você chega no clorometano, você tem aqui o clorometano, aqui você tem o hidrogênio, aqui você tem o hidrogênio, aqui você tem um cloro, e aqui você vai ter outro hidrogênio. Então, você imagina que aqui você vai ter um momento de dipolo que aponta para cá, um para cá, um para cá e outro para cá. Tá? Então, você imagina que você vai ter a somatória. Professor, Diga. o do hidrogênio não aponta para o carbono? Sim. Sim, aponta para o carbono. Ah, tá bom. Eu troquei, né? Você vai ter um hidrogênio que aponta para o carbono, um hidrogênio que aponta para o carbono, e aqui você vai ter o momento de dipolo, que vai ser, os elétrons vão estar do lado do cloro. Então, você imagina que esses dois momentos de dipolo aqui vão praticamente cancelar com esse, e você vai ter só esse momento de dipolo aqui do hidrogênio. Então, você vai colocar na ordem, você pensa que esses dois aqui são apolares. Você imagina que esses dois são apolares. E você imagina que esses três aqui vão ser polares. Né? Só que você pensa, se você for pensar na ordem estratégica, né? Você vai pensar, então, que a polaridade. Então, você pode pensar que a polaridade do diclorometano vai ser maior que a do clorofórmio, e o maior vai ser esse. Então, você pode escrever na ordem. Você tem o tetacloreto de carbono, que é o menos polar. Depois você vai ter o clorofórmio, que é o menos polar. Aí você vai ter o diclorometano. E, por fim, você vai ter o clorometano, que vai ter a maior polaridade. Tá? Se você for pensar na maneira como que os momentos de dipolo estão se cancelando. Tá? Você pode imaginar que aqui você vai ter esses dois momentos de dipolo aqui, eles vão parcialmente cancelar um pouquinho desse momento do cloro, né? Mas ainda tem o momento do cloro, então aqui eles estão se somando. Então, imagina que toda molécula que tem hibridização sp3 vai ter uma geometria tetraédrica.
Geometria tetraédrica é o carbono no centro do tetraedro, ligante em cada vértice. Ah, professor, eu não sei qual que vai estar para frente, qual que vai estar para trás. Isso não faz a menor diferença como você vai desenhar, enquanto você não tem 4 ligantes diferentes. Quando você tem 4 ligantes diferentes, vai fazer diferença se você escrever para frente ou para trás. Aí são os isômeros ópticos, né? Que é o isômero R e S. Mas isso daí é coisa de química orgânica, você dizer que tipo de enantiômero você tem. Isso é coisa de química orgânica, né? Não é química geral. Então, o pessoal das engenharias que tem orgânica vão ver isso na química orgânica, vão ver os enantiômeros das moléculas orgânicas, né? O carbono vai estar sempre formando 4 ligações, hibridização sp3, geometria tetraédrica. Quando tiver 4 ligantes diferentes, vocês vão ter os isômeros ópticos. Enquanto você não tem 4 ligantes diferentes, não se preocupe em dizer se está para frente, para trás ou para o lado que está, né? E lembra que quando você tem 4 ligantes iguais também, você vai ter sempre uma molécula polar. Os momentos de dipolo da base do tetraedro vão cancelar os momentos de dipolo do topo do tetraedro. Certo? Então, você tem aqui, aqui você tem para você entender as polaridades das moléculas de carbono. Uma coisa que é única, você imagina que fazer duplas e triplas ligações não é uma coisa que qualquer elemento da tabela periódica faz. Então, você imagina que fazer duplas ligações não é uma coisa que qualquer elemento da tabela periódica faz. Tá? Então, você imagina que o carbono ele tem a distribuição eletrônica do L, 2s2, 2p2. Ele vai ter essa distribuição eletrônica aqui. Então, você imagina, então, que se eu fizer um diagrama de caixinha, aqui você vai ter o S, aqui você vai ter P. Então, essa distribuição eletrônica, ele vai promover um elétron para cá, e você imagina que ele pode hibridizar só um orbital S e 2 orbitais P. Aí você tem a hibridização sp2. Então, por exemplo, quando você tem a classe dos alcenos, você tem aqui 3 ligações em que a hibridização é sp2. Então, você imagina que a geometria dos alcenos, vai ser sempre desse tipo. E aqui você imagina que eles vão estar sempre as ligações carbono-carbono, elas vão estar sempre no plano da folha. E aqui você vai ter os orbitais P puro que não foram hibridizados, eles vão se combinar para formar a dupla ligação. Então você imagina que os elétrons da dupla ligação no alceno, eles vão estar sempre para fora do plano da folha. Aí eles se sobrepõem para formar a dupla. Isso é uma característica única do carbono. Então, justamente por ele ter esse par de elétrons para fora do plano da folha, é muito fácil você atacar esse par de elétrons da dupla. Então, por isso que os alcenos sofrem hidrogenação catalítica, né? Hidrogenação catalítica é quando eu transformo um alceno em alcano, né? Por exemplo, tenho aqui o meu produto, tenho aqui o meu alceno, aí eu falo que ele vai sofrer hidrogenação catalítica. Ele reage com hidrogênio para formar um alceno, um alcano, né? Isso daqui que eu chamo de hidrogenação catalítica. Você imagina que você tem aqui a ligação carbono-carbono, você tem as ligações aqui, no caso do alceno, e os elétrons da dupla, eles estão aqui para fora do plano da folha, como orbitais P puros, né? Então é muito fácil você vir aqui e reagir com hidrogênio, por exemplo, ou reagir com halogênio.
Então você imagina que às vezes você tem um alceno. Imagina que esse alceno vai reagir com halogênio, como por exemplo o cloro, e o halogênio vai atacar o teu alceno. Então você vai acabar tendo um composto orgânico halogenado. Certo? Então você imagina que uma propriedade única do carbono é ele hibridizar apenas dois dos seus orbitais e fazer as duplas ligações. Pensa que esses elétrons da dupla ligação, eles estão... O alceno é uma molécula que está no plano, e os elétrons da dupla estão para fora do plano, perpendicularmente ao plano da folha do papel. Eles se sobrepõem esses orbitais P para formar a dupla ligação. Deixa eu ver o chat aqui, acho que alguém falou alguma coisa no chat. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa no chat, habilita o microfone e fala. Tá oscilando a voz? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa com o meu fone. Não, acho que é porque o microfone do professor estava meio longe da boca. Normal? Professor, Sim. eu acho que por causa do teu microfone estava meio afastado da boca. Daí. Sim. Assim. Vamos ver, melhorou agora? Sim, sim. Bem melhor. Maravilha. Então, imaginem que o carbono forma quatro ligações, e ele também forma quatro ligações, mas ele forma uma ligação dupla. A hibridização é sp2. Outra propriedade do carbono é ele hibridizar só os orbitais S e P. Aí ele vai sobrepor dois orbitais P puros para formar mais duas ligações. Então você imagina que você tem aqui um carbono, ele está que nem no acetileno. Você imagina que as ligações estão no plano da folha, porque é uma hibridização sp. E aqui você tem orbitais P puros, né, que vão se sobrepor. Você vai ter orbitais P puro que vão se sobrepor para formar uma tripla ligação. Então você lembra que, por exemplo, o carbono, ele pode ter 4 ligantes. Vai fazer aqui um modelinho do tetraedro. Então você tem o carbono, ele pode ter 4 ligantes. Ele vai ter a geometria tetraédrica e a hibridização sp3. Ele pode fazer 4 ligações também, mas ele pode hibridizar só um orbital S e 2 orbitais P. Então ele vai ter o carbono, ele vai ter hibridização sp2. E ele vai ter uma geometria trigonal plana, né? Você imagina os ligantes e o carbono com outro carbono aqui. Uma geometria trigonal plana. E ele pode hibridizar só os orbitais S e P dele e ter hibridização sp3. Então você imagina que você tem a classe dos alcinos, né? Por exemplo, esse é o acetileno. É uma molécula, você imagina que aqui onde tem a tripla ligação é uma molécula linear. A hibridização vai ser sp, e desse ponto de vista dessa ligação vai ser uma molécula linear. Então são as principais hibridizações do carbono. Lembra que o carbono ele pode fazer duplas e triplas ligações, né? O que é mais raro com os outros elementos, fazer duplas e triplas com outros elementos da tabela periódica. Então você desce na família do do carbono, você vai ter abaixo do carbono, você vai ter o silício. Eu já falei para vocês, o silício ele vai ter a mesma distribuição eletrônica do carbono, só que ele está no terceiro período. Então ele vai ter a distribuição eletrônica do neônio, 3s2, 3p2, né? A distribuição eletrônica do silício.
SI, se for só S, é enxofre. Eu lembro que eu fazia as provas de inorgânica, a gente estava trabalhando com ferro, aí ia digitar, esquecia de pôr o Ezinho aqui. Aí, ao invés de ferro, ficava flúor. Professor, você está fazendo alquimia, está transformando ferro em flúor? Aí ele vinha assim, zerava a questão inteira por causa de um E, que ficou faltando. Mas podem ficar tranquilos, minha prova é só de teste, não tem como acontecer isso, você esquecer um Ezinho e tirar um 0 na prova, porque você está fazendo alquimia, transformando um elemento químico em outro. Tá, então você imagina que o silício, da mesma forma que o carbono, você tem aqui os orbitais S, você tem os orbitais P. Então a distribuição eletrônica dele é esse daqui. Ele vai promover um elétron para o orbital P e ele pode fazer 4 ligações. Lembra que dessa, mas tem um problema, o silício só consegue fazer ligações estáveis com o oxigênio. Então é o que eu falei, você tem os silicatos, né? Então você imagina que você tem um oxigênio, oxigênio, oxigênio. E cada um desses oxigênios ligado com outro silício que também vai ter uma geometria tetraédrica. É assim que se expandem os silicatos na natureza. Imagina que a areia da praia é isso daqui. Aí no meio dessa rede tetraédrica, né, você imagina que ele vai ser uma rede, como se fosse um polímero, né? Então você imagina que no meio dessa rede vão ter alguns cátions metálicos, como ferro, alumínio, cátio, sódio, né? Mas basicamente essa é a estrutura da areia e todos os silicatos. Eu falo que o terror do engenheiro é o silicato, porque tem muitos minerais que são ricos em determinados minérios, mas por causa de ter um teor alto de sílica, industrialmente é inviável você tirar, economicamente é inviável você retirar o metal do minério. Tá? Aí eu já falei para vocês que logo na sequência você vai ter o germânio e você vai ter o estanho e o chumbo. Se a gente for falar só do germânio, você imagina que a distribuição eletrônica do germânio, né? Você imagina que o silício está no terceiro período, o germânio está no quarto. Então, você imagina que a distribuição eletrônica dele na camada mais externa é 4s2, 4p2. Então, você imagina que ele não vai ter tendência a compartilhar os elétrons dele. Então, essa daqui é a distribuição eletrônica do germânio. Ele não vai ter tendência em promover esse elétron para cá e fazer uma hibridização. Ele tem caráter metálico, então ele vai perder todos os elétrons dele. Ele não consegue perder só os elétrons do orbital S ou só os elétrons do orbital P. Ele não consegue perder só os do orbital P e do orbital S. Então, o estado de oxidação principal dele vai ser o estado de oxidação 4. É que eu falei para vocês na aula passada, não acha que você vai ver uma coisa assim. Você imagina que na natureza ele vai estar sempre presente como germanato ou como óxido de germânio. Né? Ele vai estar sempre assim, isso daqui nunca vai formar. Você nunca vai ter um cátion com carga mais 4. O máximo é o ferro. E ainda eu falei para vocês, por exemplo, agora eu estou fazendo uma prática de ensino que a gente usa o ferro 3. Está determinando a concentração de ferro 3 no suplemento alimentar. A gente fez uma solução de referência, né, para ferro, dissolvendo o cloreto de ferro 3 em água. A gente dissolveu em água, deu um tempinho, já precipitou tudo como óxido de ferro. Consegui dissolver, mas você imagina que um cátion mais 3, ele não é estável em água se a solução não tiver muito ácida. Então você imagina que mais 4 é impossível. Na hora ele se precipita como óxido de germânio, e se o meio tiver ácido, ele vira germanato. Então é o que eu falei para vocês. Você imagina, você pode até comprar comercialmente o cloreto de germânio. Mas se você jogar ele em água, ele vai se hidrolisar
e vai virar o óxido de germânio. Se você acidificar o meio, aí ele vai virar o germanato. Ok? Então, quando a gente tem o estanho, acontece a mesma coisa. Você tem aqui o estanho, você vai ter a distribuição eletrônica do estanho, ele vai ter 2 elétrons no orbital S e 2 elétrons no orbital P. Você imagina que o germânio, você tem o carbono no segundo período, silício no terceiro, germânio no quarto e o estanho no quinto. Então, aqui vai ser 5, né? Ele está no quinto período. Você imagina que tem diferença de energia dos orbitais P, SP suficiente para ele formar cátions divalentes ou cátions tetravalentes. Então, você imagina que o estanho ele pode ter o estado de oxidação 2, separar com esse negócio de algarismo romano, né? Você pode escrever mais 2, também você pode escrever mais 4. Então, se alguém tiver saudade dos algarismos romanos, tá? Então, ele pode ter esses 2 estados de oxidação. Então, você imagina que mais 2, ele pode formar isso daqui, ele pode formar um cátion divalente, ele fica como um cátion divalente solução aquosa. Então, por exemplo, você pode ter o hidróxido de estanho, você pode ter o cloreto de estanho, você pode ter o carbonato de estanho, são todas espécies que ele está como um cátion divalente. Você pode obter no laboratório de ensino o tetraiodeto de estanho. Aí você imagina que o tetraiodeto, o iodeto de estanho 4, você imagina que esse daqui ele é um sal marronzinho, ele é um sal laranja. Você imagina que você pode até estabilizar ele em solvente orgânico, né, como gasolina, por exemplo, como hexano. Só que se você jogar ele em água, você nunca vai conseguir ter um cátion desse tipo, né? Mais 4. Então, se você joga um haleto de estanho, na água, você vai ver que ele vai se dissolver completamente e depois vai se formar um precipitado branco. Esse precipitado branco vai ser o óxido de estanho 4. Se você acidificar fortemente o meio, você está com um monte de ácido ali, aí você vai ver que esse precipitado branco desaparece. Aí você imagina que o estanho vai virar o estaniato, né? Vai virar um oxiônio. Então você imagina que existe esse cátion em solução aquosa, mas isso daqui não existe. Ele vai estar sempre no estado de oxidação mais 4, como um óxido ou como um oxiônio. Você imagina que é muito fácil você oxidar o estanho 2 a estanho 4, que a diferença de energia aqui é pequena. Então, se você coloca óxido de estanho em cima de um vidro de relógio na bancada, você consegue ver o oxigênio oxidando ele a óxido de estanho 4. Ele é espontaneamente oxidado pelo oxigênio da natureza, né? E é interessante, porque se você coloca o cloreto de, por exemplo, você pegar os iodetos de estanho, se você colocar, você tem aqui o iodeto de estanho 2, né? E aqui você tem o iodeto de estanho 4. Né? Você imagina que ele é um metal. Então você pensa que aqui ele perdeu 2 elétrons e aqui ele perdeu os 4 elétrons. Se você for pensar que aqui ele é um sal e ele perdeu os 2 elétrons dele, se você jogar isso aqui em água, ele vai se dissociar completamente em meio aquoso para dar esse cátion e vai liberar os iodetos, né? Se você jogar
ele em solvente orgânico, se você jogar ele num solvente orgânico, ele não vai se dissolver. Então, assim, por exemplo, eu espero que... O que que vocês viram de sal no ensino médio, né? Que eu falei de sal para vocês. Você espera que um sal vai se dissolver em água e ser insolúvel em solventes orgânicos. Então, do, no caso do iodeto de estanho 2, ele tem um típico comportamento de sal. Ele se dissocia completamente em água e não se dissocia em solventes orgânicos. Se eu fosse pensar que o estanho está fazendo ligação com o iodo, ligação covalente, ó, ele tem aqui os orbitais S e aqui os orbitais P dele, né? Então, se eu fosse pensar que ele está fazendo uma hibridização do tipo sp2 com o iodo, eu ia pensar o quê? Eu ia pensar que ele ia ser uma molécula realmente... Tipo assim, não dá para pensar. Você imagina que o iodo é não metal, você imagina que o iodo é não metal, enquanto o estanho é metal. Então, não metal com metal, você tem um sal iônico. O iodeto de estanho 2, ele comporta como eu espero um sal iônico, solúvel em água e insolúvel em solventes orgânicos. Agora, se eu for pensar no iodeto de estanho 4, eu posso pensar que o estanho vai promover um elétron para cá e ele vai fazer uma hibridização sp3. Opa, então eu vou escrever aqui o estanho, iodo, iodo, iodo e iodo. Poxa vida, uma molécula totalmente apolar. O iodeto de estanho 4, ele é totalmente solúvel em solventes orgânicos. Então, você imagina que tem um certo caráter covalente as ligações no iodo e estanho no iodeto de estanho 4. Só que o que eu falei, em água, ele se dissolve, mas ele não vai formar o estanho 4, ele forma o dióxido de estanho. Ele forma o óxido de estanho 4. Você acidifica o meio, ele vira um oxiânico e volta a ser solúvel. E mais embaixo, na família 4A, mais embaixo, então, na família 4A, você vai ter o chumbo. Aí eu falei para vocês que aí é o contrário. Aqui ele vai ter os orbitais S, e aqui ele vai ter os orbitais P dele. No caso, ele está no sexto período, 6s2, 6s, 6p. 6s2, 6p2. Só que aí é que eu falei, a diferença de energia aqui, dentre esses orbitais, a diferença de energia dentre esses orbitais já é grande. Então, o principal estado de oxidação do chumbo é o chumbo mais 2. Enquanto que o principal, você imagina que o estado de oxidação mais 4, o chumbo só existe como, então aqui o estado de oxidação mais 2, aqui o estado de oxidação mais 4. Se alguém gosta de algarismos romanos, o chumbo no estado de oxidação mais 4, ele só existe como óxido de chumbo 4. É que eu falei, eu ensinei para vocês nomenclatura. O oxigênio, não metal. O chumbo, metal. Então você tem um óxido iônico. Então eu tenho que falar óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4. Né? Mas também você vai entender se eu falar de óxido de chumbo. Mas em teoria, se eu falar de óxido de chumbo, eu estou dando nomenclatura errada. Porque, por exemplo, enxofre é não metal, oxigênio é não metal. Então, se eu tenho dióxido ou trióxido de enxofre, está certo. Porque aqui é nomenclatura de óxidos moleculares. Aqui é nomenclatura de óxido iônico, então não posso falar de óxido de chumbo. Tenho que falar óxido de chumbo 4. Então você imagina também, você imagina que apesar de ser um metal, existe um certo caráter covalente. Se você subtrair a diferença de eletronegatividade do chumbo para o cloro
e do chumbo para o iodo, você vai ver que a diferença de eletronegatividade é muito pequena. Então, quando a gente fala ligação covalente apolar, você vai ver que uma ligação chumbo e iodo, né, a diferença de eletronegatividade do chumbo para o iodo é muito pequena. Então, você imagina que seria quase uma ligação covalente, uma ligação chumbo-iodo. Isso se reflete da seguinte forma: se você tiver cloreto de chumbo e cloreto de iodo, né, geralmente a gente não fala 2, né, porque o 4 só pode ser o óxido. Então, se está fazendo alguma coisa com aleto, com certeza é o 2, né? Você imagina que é parcialmente solúvel, que o cloreto de chumbo é parcialmente solúvel em água. Ele é um sal branco. Agora, o iodeto de chumbo, ele é extremamente insolúvel em água. Ah, então o sal iônico ele se dissocia em água. Não. O iodeto de chumbo não se dissocia de jeito nenhum em meio aquoso, né? Ele não se dissocia em meio aquoso. Ele é um sal que tem baixíssima solubilidade. Você pode imaginar que estanho e chumbo também fazem ligações covalentes com carbono. Então, eu falei na aula passada, né, o pessoal usou durante muito tempo como antidetonante na gasolina o tetretilchumbo. Então, você tinha o chumbo, aqui você tinha um etil, aqui você tinha um etil. Então, você imagina que por muito tempo o pessoal usou na gasolina como antidetonante o tetretilchumbo. Então, você imagina que o chumbo faz ligações covalentes com carbono, o estanho também. Tem uma série de antifúngicos, né, que, por exemplo, até eu mandei para vocês o vídeo, né? Você imagina que o navio está dentro do mar, então gera um monte de craca no casco do navio. Isso daí faz com que seja difícil navegar, né? Diminui a navegabilidade do navio, à medida que vai gerando um monte de coisa no casco do navio. O pessoal começou a pintar com tintas de estanho o casco do navio, aí não nasce mais nada no casco. Tá? Você vê o poder que os compostos orgânicos de estanho têm para matar os organismos vivos. Então, esses aí são os exemplos da família 4A. Não, o pessoal usa na lavoura o cobre como. O pessoal usa na lavoura o cobre como. Não, mas eles pintam uma tinta à base de estanho. Agora, na lavoura, o pessoal usa complexo de cobre. Tá? Então, você imagina que depois você chega na família 5A. O nome da família é 5A por quê? Porque tem 5 elétrons na camada mais externa. A distribuição de todos eles vai ser NS2, NP3. Então, você imagina que o nitrogênio, ele vai ter, na camada mais interna, ele vai ter a distribuição eletrônica do hélio, 2s2, 2p3. Então, se eu for desenhar o diagrama de caixinha, aqui eu vou ter os orbitais 2s, aqui eu vou ter os orbitais 2p. A regra é de Rude, né? O primeiro, eu coloco um elétron no orbital s, emparelho ele. Sobram outros 3 elétrons. Eu vou colocar 1, 2, 3 em cada um desses orbitais. Quando eu chegar no enxofre, no oxigênio, aí tem um elétron a mais. Aí ele vai emparelhar aqui. Chegou no flúor, ele vai vir, vai emparelhar aqui. Então você imagina que ele pode vir e fazer 1, 2, 3 ligações. Ele pode fazer 1, 2, 3 ligações. Então você tem, só que tem um detalhe, você tem a hibridização sp3, só que agora você tem um par de elétrons não ligantes. Então, quando você tem, por exemplo, a amônia, você tem aqui o nitrogênio,
você tem aqui o par de elétrons não ligantes. Aqui você tem um hidrogênio. Aqui você tem o hidrogênio. Então você imagina que no metano e na amônia, a hibridização do átomo central é sp3. Ou seja, eu vou ter uma geometria tetraédrica. Só que você imagina que então você imagina que aqui eu tenho um tetraedro assim como no metano. Só que um dos meus vértices eu tirei, eu deixei um par não ligante ali. Então eu tenho uma geometria espacial que eu chamo de piramidal, tetraédrica e piramidal. Então aqui eu tenho um tetraedro, só que no lugar de um dos vértices eu tenho um par não ligante, né? Então você imagina que no caso do metano, eu vou ter um momento de dipolo, opa, troquei. Vou ter um momento de dipolo do hidrogênio para o carbono. Troquei de novo. Você imagina que os momentos de dipolo, da base vão cancelar o momento de dipolo do topo do tetraedro. Eu vou ter uma molécula polar. Você imagina que no caso da amônia, vou ter a mesma coisa, eu vou ter o momento de dipolo do hidrogênio para o nitrogênio, só que aqui por eu ter um par não ligante, eu vou ter um momento de dipolo na direção do par não ligante. Então esses momentos de dipolo aqui, eles vão se somar. Então você imagina que o metano ele é apolar, mas a amônia é polar. Você imagina então assim que, por exemplo, o tetraedro é uma molécula que tem simetria. O tetraedro é uma forma geométrica que tem simetria. Você imagina que a amônia é um tetraedro, só que eu tirei um dos vértices, então ela tem um formato piramidal. Essa molécula aqui não tem plano de simetria, então por isso ela é apolar também. Então, se eu perguntar na prova metano e amônia, metano é apolar, amônia é polar. Se eu perguntar na prova quem que é mais polar, se eu perguntar na prova quem que é mais polar, o que que vocês vão me responder? A amônia? Não. Não? Esse daqui é mais... O mais polar é a amônia, então você imagina que a amônia é polar, e esse daqui é praticamente apolar. Ó, você vai ter um momento na amônia, você vai ter um momento de dipolo do nitrogênio para o hidrogênio, e aqui você vai ter um momento de dipolo, né? Você vai ter um momento de dipolo, você vai ter, na verdade, né, eu troquei de novo. Você vai ter um momento de dipolo do hidrogênio para o nitrogênio, certo? Então, esse momento de dipolo da base vai juntar com esse momento de dipolo do par não ligante. No caso do trifluoreto de nitrogênio, você vai ter um momento de dipolo do nitrogênio para o flúor, visto que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, toda vez que você vê flúor ligado com alguma coisa, você já sabe que você vai ter um momento de dipolo. A molécula vai ser apolar ou polar, dependendo da simetria dela, né? Então, você imagina que aqui você vai ter, na base do tetraedro, você vai ter um momento de dipolo para cá, e aqui no par de elétrons você vai ter um momento de dipolo para cá. Então, esse momento de dipolo vai cancelar com esse. Então, o trifluoreto de nitrogênio é mais apolar do que amônio. Ele é mais apolar do que amônio. Tá? Então, se eu perguntar na prova, você imagina que o trifluoreto de nitrogênio é mais apolar do que amônio.
Então, continuando a falar dessa família, você tem a família 5A, você chegou agora no fósforo. Então, você imagina que você tem nitrogênio e fósforo, segundo período, terceiro período. Então, a distribuição eletrônica do fósforo vai ser o quê? O neônio, 3s2, 3p3. Se você não lembra, não tem importância, é só você clicar em cima da tabela periódica que você já vê a distribuição eletrônica. Não se preocupa com os elementos que tem para trás, se preocupa só com os elementos que estão no número quântico principal, que são os orbitais s e p. Então, você vai escrever 3s, 3p. Então, nada de sensacional. O fósforo vai se comportar como nitrogênio e vai fazer 3 ligações. Então, você vai ter então, você imagina que o fósforo faz 3 ligações. Por exemplo, você tem o tricloreto de fósforo, onde o fósforo faz 3 ligações. Então, você imagina que você vai ter aqui par de elétrons, um cloro e um cloro. A hibridização é sp3 e a geometria é piramidal. Então, você imagina que o nitrogênio, o fósforo, não só o nitrogênio e o fósforo, o arsênio também, o arsênio e o antimônio fazendo 3 ligações. Você imagina, então, que todos os elementos da família 5A fazem 3 ligações. Então, por exemplo, você tem também o fosfeto de hidrogênio, fazendo na ordem, né? Então, você imagina que todas as substâncias da família 3A, todos os elementos da família 3A podem fazer 3 ligações. Então, por exemplo, no caso você tem a amônia, você tem o fosfeto de hidrogênio, você tem o tricloreto de arsênio, você tem o tricloreto de antimônio. Então, você imagina que todas essas moléculas em que os elementos da família 5A fazem 3 ligações. Então, você imagina que, colocar aqui de novo a amônia, por exemplo. A hibridização vai ser sp3, a geometria vai ser piramidal, vão ser sempre moléculas polares, por causa do par de elétrons não ligantes, e você vai ter 3 pares ligantes e um par não ligante, certo? Aí a gente vai descendo na família. Antes da gente descer na família, a gente vai pegar um outro exemplo aqui, um enxofre. Então, você imagina que o enxofre, ele tem aqui essa distribuição eletrônica, só que não se esqueça que o enxofre, ele está no terceiro período da tabela periódica. Isso quer dizer que ele tem orbitais D de baixa energia. Então, aqui ele tem os orbitais S, P e D. Ele vai ter orbitais D de baixa energia para ocupar. Então, ele pode promover esse elétron para cá, e agora ele pode fazer quantas ligações? 1, 2, 3, 4 e 5 ligações. Já falando do arsênio, para não ter que repetir isso depois, você imagina que ele pode fazer 5 ligações, por quê?
que ele promoveu um elétron que estava S com orbital D. Você imagina aqui na série, né? Então aqui você tem a série, você tem nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio. Você imagina que o nitrogênio, ele não tem orbitais D, então ele só pode fazer 3 ligações. Você imagina que, em teoria, fósforo, arsênio e antimônio, porque eles têm orbitais D, eles podem fazer 3 e 5 ligações. Só que você imagina que para o arsênio é muito difícil ele promover esse elétron para cá para fazer as 5 ligações. Então, você imagina que fósforo e antimônio fazem 3 e 5. Agora, arsênio e nitrogênio só fazem 3 ligações, certo? Então, você imagina que ele vai ter 5 ligações, qual que é a geometria? Você pode vir aqui, você pode escrever o fósforo aqui no meio, e você vai colocar como se fosse um triângulo, né? Cada um dos ligantes. Então, você pode pôr esse daqui para fora do plano para dentro do plano da folha, esse para dentro do plano da folha, e esse daqui no plano da folha. Você imagina assim, essa daqui é a base da pirâmide. E aqui você vai colocar outros 2 ligantes também no plano da folha. É o que a gente chama de pirâmide de base trigonal. Então, toda vez que você vê uma hibridização, e qual que é essa hibridização? Um orbital S, 3p e um D. Que hibridização é essa? SP, 3D. Então, lembra que quando você tiver uma hibridização SP 3D, você vai ter uma geometria que é a bipirâmide de base trigonal, e também você tem os planos de simetria, também é uma molécula polar. Então, não esqueça. Você tem, então, por exemplo, amônia, você tem trifluoreto de nitrogênio. Não esqueçam que você vai ter 3 pares ligantes, um par não ligante. A hibridização vai ser sp3. Né? Não só para nitrogênio, não só para o nitrogênio, você imagina que todos os elementos da família fazem 3 ligações. Então você imagina que o fósforo forma o fosfeto, por exemplo, o tricloreto de fósforo, o antimônio, o arsênio, por exemplo, ele forma o arsenato, ele forma o tricloreto de arsênio, né? E você vai imaginar que, por exemplo, o antimônio ele forma o tricloreto de antimônio. Você imagina que são todos exemplos, todos esses daqui são exemplos da hibridização sp3 com 3 pares ligantes e um par não ligante. São todas moléculas relativamente polares porque não tem plano de simetria. Você imagina que que a forma tetragonal dessas moléculas não tem plano de simetria, então por isso são polares, mas a diferença de eletronegatividade também é pequena nesses casos. Né? E você vai lembrar, então, que o fósforo e o antimônio, eles podem fazer 3 e 5 ligações. Quando eles fazem 5 ligações, por exemplo, o pentafluoreto de antimônio, então você imagina que eles vão ter 5 pares ligantes, não vai ter nenhum par não ligante. A geometria é bipirâmide de base trigonal. São moléculas apolares por causa do plano de simetria e a hibridização é sp3d. Ok? Então a gente segue.
a gente segue, a gente chega na família 6A. Na família 6A você vai ter o oxigênio, o enxofre, o selênio e o telúrio. Então você imagina que o oxigênio, eu apaguei o traço aqui. Pronto. Então você imagina que o oxigênio, a distribuição eletrônica dele vai ser a distribuição eletrônica do hélio, 2s2, 2p. Você imagina então que ele está na família 6A, né? Então 2p4. Se eu for desenhar o diagrama de caixinha, eu vou colocar 2 elétrons no orbital 2s dele. E aqui eu tenho 3 orbitais p para preencher com 4 elétrons. Então, pela regra de Rude, eu coloco um elétron em cada orbital com o mesmo spin. Aí o que sobra eu venho emparelhando com o spin oposto. Então você imagina que o oxigênio ele pode fazer uma, duas ligações. Então, então ele vai combinar os orbitais s e p dele para ter a famosa hibridização sp3. Então você pode imaginar que agora você tem a água, você tem um tetraedro, um dos vértices do tetraedro. Só que agora você tirou 2 dos vértices do tetraedro. Então você vai colocar aqui um par de elétrons e aqui um par de elétrons. Então se você tira um par de elétrons, você já perde a geometria espacial. Você imagina que ele vai ter o formato de um tetraedro, só que você vai ter 2 pares não ligantes. Se você tem, vou colocar aqui, 2 pares não ligantes, você tem uma geometria angular. Tá? Então, você perdeu a geometria da molécula, o plano de simetria. Então, você imagina que o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, nossa, estou ruim com os momentos de dipolo, né? Você imagina que os elétrons da ligação vão estar mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. Então, ó, os elétrons da ligação vão estar com um momento de dipolo para o oxigênio. Só que essa molécula não tem plano de simetria nenhum, né? Então você pode até imaginar, você tem aqui o oxigênio, os parzinhos de elétrons, e aqui você tem o hidrogênio com os momentos de dipolo. Então isso daqui se soma, esses momentos de dipolo se somam. Né? Então você imagina que esses momentos de dipolo se somam e faz a água uma substância extremamente polar. Então, isso daí dá propriedades únicas para a água. Você imagina que quando você olha para a água, você imagina que tem um momento de dipolo, né? Você tem um momento de dipolo positivo no hidrogênio e um momento de dipolo negativo no oxigênio. Então, você imagina que um hidrogênio de outra água, ele vai ser atraído por esse momento de dipolo do oxigênio. Né? E vice-versa, aqui vai ter um oxigênio que vai ser atraído por esse momento de dipolo do hidrogênio. Então você imagina que se forma toda uma rede. Isso que a gente chama de pontes de hidrogênio. Então uma coisa muito interessante, que por exemplo, você imagina nos hidrocarbonetos, carbono, hidrogênio, hidrogênio. Você imagina que o ponto de ebulição deles aumenta de acordo com a massa molecular, porque não tem nenhuma interação ali, além de interações apolares, né? Então, por exemplo, se você tem a série, você tem o metano, você tem o etano, você tem o propano, e aqui você tem o butano.
Você imagina que você tem os hidrocarbonetos, né, os alcanos de C1 a C4. Você imagina que o ponto de ebulição deles, ele aumenta linearmente de acordo com a massa molecular. Então você imagina opa, metano é C4, né? Então você imagina que o metano é 12 mais 4, 16. Você imagina então que o etano vai ser 22 mais 6. Então você imagina que se você fizer um gráfico desses daqui, você vai ter aqui a massa molecular, e aqui você vai ter a massa molecular, e aqui você vai ter o ponto de ebulição. Eles vão subir. Só que você imagina que o butano, a menos 100 graus Celsius, ele ainda é um gás. Aí, à medida com que você sobe na série, quando você chega no C5 até o C9, você tem líquidos. Quando você tem do C10 para cima, você tem sólidos. Você imagina que tem hidrocarbonetos que tem 30 carbonos, que o ponto de ebulição deles é acima de 200 graus. Tá? Então você imagina que a massa molecular é uma coisa que influencia no ponto de ebulição. Então, se você for pensar nos hidretos da família 6A, você tem a água, você tem o sulfeto de enxofre, você tem o seleneto de hidrogênio e você tem o telureto de hidrogênio. Você tem todos os hidretos da série. Se você imagina, se você fizer, você imagina que a massa molecular, à medida com que eu desço, a massa molecular aumenta, né? Então você imagina que a massa molecular do selênio é maior, do seleneto é maior que a do sulfeto e a do telureto menor que do seleneto. Então, se eu fizer um gráfico do ponto de ebulição em função da massa molecular, deixando de fora a água, eu vou ter um gráfico linear. Aqui eu vou ter o sulfeto de hidrogênio, aumentou a massa molecular. Eu vou ter o seleneto eu vou ter o seleneto de hidrogênio e aqui eu vou ter o telureto de hidrogênio. O problema é que esse daqui, ele está perto de menos 90 graus Celsius. Você imagina que a água tem uma massa molecular metade da do sulfeto de enxofre. Aí você fala, se eu fosse fazer uma extrapolação achando que a água segue o comportamento dos demais, eu ia achar o ponto de ebulição da água perto de menos 200 graus Celsius. Só que você sabe que a água ferve a 100. Você fala, pô, então nem cabe aqui se eu fosse fazer na escala. Né? Você imagina que eu esperar que ela ia ter um ponto de ebulição de menos 200 graus, só que na verdade ela tem um ponto de ebulição de 100 graus. Por quê? Você imagina que a massa molecular influencia no ponto de ebulição, mas as forças intermoleculares também influenciam muito, né? Por essa razão que a água tem um ponto de ebulição tão maior que os demais hidretos do grupo dela. O oxigênio é o primeiro elemento do grupo, ele é o menor do grupo. Lembra das propriedades periódicas? Quanto menor eu sou, mais eletronegativo eu sou. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O segundo mais eletronegativo é o oxigênio. Então, justamente por causa dessa eletronegatividade exacerbada do oxigênio e da geometria da molécula, que ela tem uma geometria angular, então os momentos de dipolo se somam. Por causa disso, a água é polar e ela forma as pontes de hidrogênio. Você quer ver outra coisa maravilhosa da água? Você imagina que toda substância, quando você desce a temperatura, ela aumenta a densidade. Então você imagina que você está num tempo frio. A água vai esfriando,
ela fica mais densa, ela desce. E a água que está no fundo, que está mais quente, ela sobe. Então você consegue equilibrar a temperatura da água. Você está num dia quente, a água da superfície esquenta, ela fica menos densa que a água do fundo, ela desce e a água do fundo que está gelada sobe. No entanto, quando a água congela, o gelo tem uma densidade menor que a da água. Você imagina que qualquer elemento que existe no mundo, qualquer substância química, exceto a água, na forma sólida, ela é mais densa que na forma líquida. Então, por exemplo, se eu tenho um potinho cheio de parafina líquida e eu jogo parafina sólida, a parafina sólida vai para o fundo. Se você tem um copo de água e joga uma pedra de gelo, a pedra de gelo fica flutuando, porque a densidade do gelo é menor que a da água. Qual que é a vantagem disso? Quando você tem nas regiões frias, né? Você imagina que você forma uma camada de gelo no lago. Como o gelo é menos denso do que a água, o gelo fica na superfície. E o gelo é um excelente isolante térmico. Então, então se forma o gelo na superfície, a água no fundo continua a 0 graus Celsius. E o gelo que se forma na superfície, ele é um isolante térmico que não deixa a água do fundo congelar. Então você imagina que lá no Polo Norte tem temperaturas de menos 30, menos 36 graus. Aí tem aqueles organismos, tem aqueles seres marinhos que vivem na água. Aí você fala, nossa, mas como que eles vivem? Não, nada vive a menos 36 graus, né? Mas você imagina que dentro da água onde eles estão, a temperatura é 0 grau. Essa camada de gelo que se forma não deixa o lago inteiro congelar. Você imagina que se a água se comportasse como todos os outros elementos, eu formava uma camada de gelo em cima da água. Se o gelo fosse mais denso que a água, ele ia para o fundo, ficava mais água exposta, formava mais gelo, o lago todo congelava. Mas não, só a superfície do lago congela. O fundo do lago não congela por causa dessa propriedade única da água, certo? Então, aqui eu falei de algumas propriedades únicas que a água tem. Então, você imagina que, no caso da água, você tem aqui o oxigênio, os hidrogênios e os parzinhos de elétron. Então, você imagina que o oxigênio e o sulfeto de enxofre, a hibridização do átomo central é sp3. Você tem uma geometria tetraédrica, só que você tirou 2 vértices do tetraedro. Então, na verdade, você acaba tendo uma geometria angular, né? Você tem 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes, né? Você tem 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes. Então, tenha em mente que todos os elementos da família 5A fazem 2 ligações. Então, no caso do enxofre, você tem o enxofre, você vai ter a distribuição eletrônica do neônio, 2s2, 2p, você vai ter 2s2, 2p. Você está na família 6A, então você vai desenhar as caixinhas. Você vai ter 1, 2, 3, 4. Então você vai ter 2s2, 2p, 4, na família do oxigênio. Então, você já sabe que o enxofre ele pode receber 2 elétrons e fazer hibridização sp3. Quando ele faz hibridização sp3, ele tem 2 pares não ligantes e 2 pares não ligantes. Tá? Então, aqui você tem os orbitais S e P, só que você imagina que você também vai ter orbitais D de baixa energia.
Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai ter orbitais de baixa energia. Então, você imagina que você pode promover esse elétron para cá e você vai hibridizar esses orbitais. Então, você vai ter uma hibridização sp3d. Tá? Aí você vai ter uma hibridização sp3d2. Então, fica mais estável que essa daqui. Por um enxofre. Então, você imagina que você tem um enxofre, né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai desenhar o enxofre. Você tem a mesma estrutura que o pentacloreto de fósforo. Qual que é a diferença do pentacloreto de fósforo para o tetacloreto de enxofre? Você vai desenhar aqui o enxofre. Você vai colocar aqui, então, por exemplo, um ligante. Vamos falar do tetacloreto de enxofre. Você vai colocar aqui um cloro. E agora você vai ter, você imagina o seguinte, você vai ter que, o par de elétrons não ligantes, ele exerce uma força repulsiva no par ligante. Então você tem que colocar ele numa posição onde ele vai ter menos interação com os pares ligantes. Se você colocar ele aqui nas posições axiais, ele vai ter muita interação com esses pares. Então você coloca ele aqui, no plano da folha. Então você imagina que essa daqui é a estrutura do tetacloreto de enxofre. E essa daqui é a estrutura do pentacloreto de fósforo. São duas moléculas em que a hibridização é sp3d, só que essa daqui tem 4 pares ligantes e um par não ligante. Essa daqui tem 5 pares ligantes. É a mesma geometria, só que essa daqui tem um par não ligante. Então você imagina que eu tenho uma bipirâmide de base triangular, eu tirei uma das pontas da pirâmide da base. Essa geometria é conhecida como gangorra. Essa é a geometria gangorra e essa é a bipirâmide de base triangular. Você imagina que justamente por causa dela não ter esse ligante aqui, ela perde a simetria. Então, se eu perguntar na prova, você tem o tetracloreto de enxofre e o pentacloreto de fósforo. Você imagina que esse daqui é apolar e esse daqui é polar. Certo? Deixa eu ver se está na hora do intervalo. Já está bem na hora do intervalo. Então agora são 8h15. 8h25 a gente volta, então. Tá? Tá bom. Até daqui a pouquinho, pessoal. Até.